Olha, empate no Beira-Rio, 0-0 Inter e Galo, um péssimo resultado para o Inter. Pensando no Campeonato Brasileiro, pensando na Copa do Brasil, tá? Um jogo de doer, gente. De doer a atuação do Inter. Na verdade, o Inter empatou com os reservas do Galo e o Galo já com a cabeça no Cruzeiro. O Inter segue como um dos piores mandantes do campeonato. O Inter não consegue vencer. São 7 rodadas sem ganhar no Campeonato Brasileiro. Por aproveitamento, o Inter está na zona do rebaixamento. E, olha, foi a pior atuação do Inter agora, nas últimas semanas. Nessa fila aí de 4 rodadas do Campeonato Brasileiro, foi a pior atuação. O futebol mais pobre do Inter. E que deixa uma péssima imagem pensando nos clássicos. Um time que não consegue, que faz força e não consegue. Aliás, a melhor chance do jogo foi do Galo. E no final da partida ainda tem uma cena que é triste. Absolutamente triste. Vamos falar sobre isso. Bom, em ordem cronológica, né? Só para a gente se localizar aqui. O Paulo Pesolano mandou a campo os titulares, e aí acho que todo mundo concorda, né? Não tinha como não colocar os titulares em campo, mesmo que tenha Grenal na quinta-feira. Por quê? O jogo é quinta-feira, diferente do Galo, que o clássico contra o Cruzeiro é na terça. E porque o Inter está lambendo a zona do rebaixamento. Né? Então, botou o time titular em campo. E no primeiro tempo, o Inter teve. O primeiro tempo do Inter foi melhor do que o segundo tempo do próprio Inter. Mas ainda assim, o primeiro tempo do Inter não é nada demais. Nada demais. E se a gente comparar o desempenho do Inter nesse jogo contra o Galo com as atuações que o Inter teve contra o Flamengo, contra o Palmeiras e até contra o Remo, olha, a diferença ela é muito grande, gente. Pode ser que os jogadores estivessem inconscientemente pensando no Grenal, mas a atuação do Inter contra o Galo, ela foi bem fraca. Olha, bem fraca. Sem o Matheus Bahia, ele improvisou o Aguirre e deixou o Bernabé na frente. Né? O Bruno Gomes começou na lateral direita. E beleza, era a alternativa que ele tinha, não ia fazer nada diferente. Né? E aí, no primeiro tempo, o Galo jogando para cima, tentando criar, né? E o Galo cria a grande chance do jogo. O Minda faz a jogada do jogo. Se ele faz o gol, olha, é um dos candidatos a ser o gol do campeonato. Ele dribla 3 jogadores, passa pelo goleiro, chuta e o Aguirre salva em cima da linha. Então, a grande chance do jogo é do Galo. O grande lance da partida é do Galo. E o Inter sai com a sensação de que poderia ter perdido o jogo. Porque aí a gente vai pro segundo tempo e o Galo faz 2 trocas, o Pesolano não muda. Aliás, o Pesolano demorou demais para mudar. Comenta aqui embaixo o que te pareceu o jogo, se tu assistiu, e a atuação do Inter e a atuação do Pesolano. Porque o Inter não muda no intervalo as peças, mas ele muda, ele não faz substituição, mas ele muda a disposição. Né? Ele coloca o Aguirre na direita, bota o Bruno Gomes no meio e recua o Bernabé. E o Bernabé, ao longo do segundo tempo, faz um jogo, olha, bem meia boquinha também, né? Nossa, né? E aí, o segundo tempo do Inter é um segundo tempo de um time que em alguns momentos teve volume. No final do jogo o Inter pressiona, mas o Inter não consegue criar. Né? E ao longo do segundo tempo o Galo vai largando o jogo, né? Claramente pensando no clássico, claramente pensando no Cruzeiro. E o Inter começa a ir mais para cima e mesmo assim não cria, tem dificuldade. Né? E eu não sei vocês, mas olhando, em nenhum momento pareceu que o Inter ia fazer um gol. Né? E o Inter ainda teve bola parada no fim para tentar botar alguma coisa de bola para a área, né? E não foi. Teve a estreia do Eliasson, né? Que entrou, mas produziu muito pouco. Muito pouco. E a cena que eu acho que ela é emblemática, né? Do momento do Inter. O Inter está jogando em casa, empatando em 0-0, chegando a 8 jogos sem vencer no campeonato, continuando na situação de segundo pior mandante, e o Inter faz uma troca e coloca o zagueiro Juninho para ser centroavante. O Juninho entrou para ser centroavante do Inter. O Sanabria ainda não pode jogar e o Alejandro pode jogar, mas não tem condições de jogar, não tem clima depois do que aconteceu contra o Remo. E eu já falei amplamente
A informação que eu tenho é que a comissão técnica perdeu a confiança no Alejandro há bastante tempo, quando ele voltou das férias com um percentual de gordura altíssimo. Então o Inter teve ainda essa cena que é emblemática. Terminar um jogo dentro de casa, precisando vencer, com um zagueiro como centroavante. Que todo mundo sabe, né? Não resolveu. Então, assim, o Inter sai desse jogo com um aproveitamento de Z4, com uma atuação fraca. Né? Tem um lance na área que o Inter reclama pênalti, que o Vitor Hugo, zagueiro que entrou no Galo, ele segura o Vitinho. Puxa vida, me deu um branco, mas eu tenho quase certeza que é o Vitinho. Tem um bloqueio, né? Achei duvidoso o lance. Comenta aqui embaixo o que te pareceu o lance, tá? Mas assim, o Inter vai para os clássicos com uma péssima imagem. E o Inter vai para os clássicos muito baseado na força, na vontade do qualquer outra coisa. E minimamente organizado defensivamente é o que se espera, né? Porque eu digo assim, é o que se espera porque também não dá para imaginar muita coisa. A sensação que fica é que o Grenal é um estorvo e que o Inter vai encarar esse estorvo com o bíceps, fazendo força. Né? Eu não sei o que esperar do Inter nos clássicos. Não sei. Eu não sei o que esperar do Inter daqui até o restante do campeonato. Aliás, se o Inter mantiver esse desempenho, o Inter não chega a 40 pontos na reta final do campeonato. O Inter hoje tem 25 pontos, né? O Inter não vai chegar a 40 pontos no Campeonato Brasileiro. Ó, vou abrir a classificação aqui. O Inter tem 25 pontos nesse momento, com 24 partidas. Tá? O Mirassol tem 23 pontos e 22 jogos. Se o Mirassol, no complemento da rodada, vencer, o Inter entra na zona do rebaixamento. O Grêmio tem 22 jogos, o Santos tem 22 jogos, o São Paulo tem 22 jogos. O Inter tem... O cenário do Inter ele é muito desolador, porque já aconteceu quase de um tudo com o Inter nesse campeonato. O Inter jogou mal e escapou de resultados piores. O Inter conseguiu achar vitórias fora de casa em lances isolados ou numa atuação um pouco mais segura. Mas agora o Inter, nessa sequência recente, teve jogos em que jogou bem ou jogou melhor que o adversário. Vamos botar assim, o Inter jogou melhor que o adversário em alguns momentos do jogo, em rodadas recentes. E não ganhou. E essa talvez seja o alerta mais emblemático. Não é terminar o jogo com o Juninho como centroavante, não é ter a segunda pior campanha como mandante, mesmo quando joga melhor que o adversário, o Inter não vence. Então, o Inter vai para os clássicos com essa imagem, com esse peso, e não esqueçam, esse peso ele vai estar ali. Por mais que seja outro campeonato, isso vai estar presente. Vai estar presente. E, obviamente, que o Grêmio também, porque o Grêmio está perto da zona do rebaixamento. Né? Mas o que fica do jogo contra o Galo é dureza. Dureza demais, cara. Dureza demais. Dureza demais. Uma atuação pobre. Pobre. E aí... O que esperar? Comenta aí, tá? Se tu chegou agora no canal, obrigado pela moral. Se me assistiu até agora e gostou do conteúdo, pode deixar o like que fortalece bastante o trabalho, tá bom? Obrigado a todos os inscritos. O número de inscritos continua aumentando, obrigado. A gente se encontra no próximo vídeo e também em live, de segunda a sexta-feira, aqui no canal, 8 da manhã, pelo horário de Brasília. Um grande abraço a todos, até a próxima. Tchau.